Boa tarde, meu irmão e minha irmã, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos estudando algumas lições sobre como ser uma igreja. E hoje o nosso assunto é como ser uma igreja educadora. São as lições da escola dominical. Nós vamos orar e logo em seguida vamos ler o texto bíblico e conversar um pouco sobre esse tema. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celeste, tudo que nós vamos fazer para Ti, precisamos estar alicerçados na Tua Palavra, por isso precisamos aprender para podermos ensinar a Tua vontade, a Tua instrução. Ajuda-nos, Senhor, pela iluminação do Espírito Santo de Deus, para a Tua glória, no nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, o texto principal de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 13, do versículo 10 até o versículo 17. Essa passagem fala sobre uma cura, né? E nós vamos ver que mesmo nesse contexto de uma cura, Jesus, ele ensinava. Nós vamos ver a pedagogia, né, do nosso Senhor Jesus Cristo diante dessa passagem aqui que narra uma cura de uma mulher. O texto então diz assim pra gente: ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos que andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, uma igreja educadora. A igreja, ela é fundamental no nosso processo de educação a respeito das verdades e dos valores do reino de Deus. Por isso que é muito importante o espaço da escola dominical. Precisamos ter a consciência desse espaço, privilegiar esse espaço da escola dominical, onde, alicerçado ali pela educação cristã, que tem Jesus Cristo como modelo, como referencial, nós vamos aprender, né, sobre a Bíblia,
né? E isso vai ser importante para o nosso desenvolvimento espiritual nesse espaço que nós chamamos de escola dominical. Então, esse espaço é fundamental no nosso processo de crescimento espiritual, crescimento no conhecimento da palavra de Deus. E vamos falar então sobre como que é a educação bíblica, né? Quais são os pontos que envolve a educação bíblica, com base naquilo que a gente aprende através do nosso Senhor, né? Jesus Cristo. E a gente pode dizer que existe 5 pontos num processo de educação bíblica. O primeiro ponto é a partilha de vários pontos de vista. Quando nós nos reunimos na escola dominical, cada um vai compartilhar, né, o seu ponto de vista sobre aquela passagem. Então, primeiro envolve essa partilha nesse método de educação bíblica. Primeiro, então, é a partilha de vários pontos de vista. E aí inicia o diálogo. Nós temos um diálogo nesse processo de educação bíblica. Depois nós vamos ter o confronto, né? Eu falei 5 pontos, mas na verdade é 4 pontos. Depois vai acontecer o confronto, e eu já vou explicar o que significa esse confronto. E por fim, nós vamos ter a transformação. Então, esses são os pontos de uma educação bíblica: a partilha de vários pontos de vista, o diálogo, o confronto e a transformação. E isso a gente pode verificar na passagem de Lucas, no capítulo 24. Abre aí a sua Bíblia, anota também essa referência. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13 até o versículo 35. Nós conhecemos essa passagem que é quando 2 discípulos eles deixam Jerusalém e vão para Emaús. Nessa passagem, a gente pode verificar esses 4 pontos que eu acabei de compartilhar com vocês. Vou pedir para você apertar um pause, né, durante o momento que você estiver vendo o vídeo e fazer a leitura dessa passagem, né? Eu vou apresentar aqui aonde você vai encontrar esses 4 pontos que eu compartilhei. Dentro do modelo que Jesus ele ensinava, ele começou, né, fazendo uma pergunta. Os 2 discípulos, então, após a morte do nosso Senhor, né, ele foi preso, torturado, crucificado, morto, ele ressuscitou. Mas os 2 discípulos, mesmo ouvindo o testemunho de 2 irmãs, eles decidem abandonar Jerusalém e ir para Emaús. E durante aquela caminhada, aquele trajeto, Jesus ele aparece no meio deles e começa a conversar. E Jesus inicia fazendo uma pergunta, isso você pode verificar no versículo 17. E quando Jesus ele inicia fazendo uma pergunta, os 2 discípulos eles vão ouvir atentamente aquela pergunta para responder a pergunta. Então, houve um momento que Jesus fez a pergunta, houve um momento que eles ouviram com atenção a pergunta. E a partir desse momento iniciou um diálogo entre Jesus e os 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús. Isso você vai ver a partir do versículo 18, né, e do versículo 19. Então, inicia um diálogo, então, a respeito da ressurreição. Né? O assunto aqui que estava sendo tratado era a morte de Jesus e a ressurreição.
E Jesus inicia a pergunta, então, com o objetivo de ensiná-los sobre a ressurreição dele. Tá ok? Então, no versículo 18 e 19, iniciam um diálogo. Né? Eles compartilharam, então, o ponto de vista deles. Né? E no versículo 25 até o versículo 27 é o momento do confronto. Aquele confronto que eu disse que eu iria que eu iria explicar o que significa. O confronto aqui é Jesus estava levando aqueles 2 discípulos a crerem na ressurreição a partir das Escrituras, que é a verdade. Então o confronto é com a verdade, é com a Bíblia. E aí Jesus, começando ali no versículo 27, fala assim para a gente: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então, Jesus faz com que aqueles 2 discípulos possam refletir, né, e crerem na ressurreição a partir das Escrituras. E no versículo 33 nós temos a transformação. Né? Quando eles entenderam a mensagem, quando eles tiveram o coração aquecido, os olhos abertos, né, eles entenderam, eles vão retornar para Jerusalém. Então houve ali a partilha dos pontos de vista, o diálogo, o confronto e a transformação. Porque eles tinham saído de Jerusalém, mas eles agora vão retornar para compartilhar com a comunidade que eles haviam tido um encontro com Jesus ressurreto. Então aqui a gente tem mais ou menos como que funciona, né, a educação bíblica, através desses pontos aqui que a gente viu. Mas nós vamos retornar ao nosso texto inicial, ao nosso texto-chave, que está no Evangelho de Lucas, nesse mesmo Evangelho, no capítulo 13. E agora nós vamos ver como Jesus ele ensinou o chefe da sinagoga e a multidão num contexto de cura. Né? Você pode verificar isso comigo, vamos começar a partir do versículo 1. O versículo 1 diz para a gente que Jesus ensinava numa das sinagogas. Então o objetivo de Jesus ao ir nessa sinagoga foi ensinar. E a sinagoga ela funcionava como um papel complementar do templo. Né? Ela tinha uma dimensão menor, ali também tinha um momento de adoração, de oração, mas principalmente era um lugar, um espaço onde a palavra de Deus, a Bíblia, né, era lida e explicada. Então, nós verificamos isso. Jesus vai, então, numa sinagoga com o objetivo de ensinar. Acontece que no versículo 11, o versículo 11 diz para a gente que naquele espaço, na sinagoga, havia uma mulher. Naquele ambiente encontrava-se uma mulher que estava enferma há 18 anos. E o versículo 12 vai apresentar para a gente aqui a valorização do nosso Senhor em relação à vida daquela mulher. Acompanhe comigo no versículo 12, meu irmão e minha irmã. O versículo 12 diz que Jesus viu a mulher. Ele viu, ele chamou e falou com a mulher. Jesus, ele valorizou aquela mulher. Ele não excluiu a mulher. A mulher estava lá.
E Jesus, ele valoriza aquela mulher. Ele olha, ele chama, ele fala e ele cura aquela mulher. Aqui nós temos a postura de Jesus Cristo diante da sinagoga, diante do povo e diante do chefe da sinagoga. Ele valorizou aquela mulher, olhou, falou, chamou, falou e curou a mulher. Agora, e aí a mulher curada, né? O versículo 13 vai dizer para a gente que ela vai glorificar a Deus. Ela vai agradecer, render graças a Deus por aquilo que tinha acabado de acontecer com ela, que foi a restauração da sua saúde física. No versículo 14, a gente verifica como foi a postura do chefe da sinagoga. Ele era a pessoa responsável por aquele lugar, né? E a postura dele foi totalmente diferente do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, ao ver a cura da mulher, ele não ficou feliz com aquilo que tinha acabado de acontecer com aquela mulher, que era uma mulher enferma. Mas, ao contrário, ele se indignou, ele ficou irado, né? Pelo fato de Jesus ter curado aquela mulher no dia de sábado, né? Ele não valorizou a vida daquela mulher e não valorizou aquilo que Deus tinha acabado de fazer na vida dela, restaurando a saúde física daquela mulher. Essa foi a postura dele diante da multidão, lembrando que ele também tinha um papel de educador. Jesus foi totalmente diferente. Como um educador, Jesus valoriza o ser humano. E ele não valorizou, né? E logo em seguida, o versículo 15 vai apresentar para a gente agora o confronto. Jesus, ele vai corrigir, repreender e ensinar o chefe da sinagoga como que deveria ser interpretada a lei, né? Como que deveria ser, a vida tem que ser valorizada e a lei não pode gerar morte e não valorizar a vida do ser humano. E Jesus, ele vai dizer para aquele homem que eles eram hipócritas, porque eles trabalhavam no sábado, né? Libertando o gado para se alimentar, para beber. E ele não poderia curar, né? Salvar uma mulher, libertar uma mulher. Aqueles homens, o chefe da sinagoga, a liderança, né? Os religiosos no sábado, eles faziam isso, né? Jesus está falando aqui de um modo geral, né? Vocês são hipócritas, porque no sábado vocês desprende, que é soltar, libertar o gado para poder se alimentar. E ele não poderia soltar uma mulher, libertar uma mulher do poder de Satanás, simplesmente pelo fato de que era sábado. Então, Jesus confronta aquele homem, corrige aquele homem e dá uma interpretação, né? Uma interpretação de como que deveria ser interpretada a lei. A lei deve gerar vida e não gerar morte. Jesus estava libertando uma mulher do domínio de Satanás, de uma doença há 18 anos, né? João 8, 31, 32 vai dizer para a gente: Jesus, pois, disse aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos,
E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus estava libertando aquela mulher de uma doença do poder de Satanás. E no versículo 17 nós temos então a transformação. O que acontece? Os adversários ficaram envergonhados, mas o povo, a multidão que estava naquele lugar, eles se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Uma igreja educadora, ela precisa alinhar a sua palavra com as suas ações, né? Que precisa estar de mãos dadas com a verdade. Uma igreja educadora, ela precisa se alegrar com as boas novas de Jesus Cristo, pois o povo se alegrou. E uma igreja educadora, ela fornece esse espaço, né, onde todas as pessoas vão ter a oportunidade de aprender. Seja o chefe da sinagoga, seja um enfermo e seja a multidão. Todas as pessoas têm a oportunidade de aprender. Aprender por meio da palavra de Deus, por meio da verdade, por meio das Escrituras. Que o Espírito Santo nos ajude a sermos essa igreja, uma igreja educadora, uma igreja que acolhe, uma igreja que transforma vidas mediante o poder do Espírito Santo e para a glória de Deus, no nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, e amém. Um abraço.